Olá, minha gente, que bom, estamos de volta, dando continuidade ao estudo do nosso Conhecendo Minha Bíblia, na unidade 19. E hoje nós estaremos estudando o livro de Neemias. Então, se você abrir o seu livro, né, aí na página 158, você tem aí o esboço de Neemias, que está dividido assim: a reconstrução dos muros de Jerusalém e o resumo das atividades de Esdras e Neemias, né? E aqui nós temos os dois lugares mais importantes desse livro, que é a Pérsia e Jerusalém. E os personagens que estarão compondo esse relato são Neemias, Artaxerxes, Eliasibe, Anani e Esdras, com um período de mais ou menos 15 anos. Então, minha gente, Neemias ele tem uma ligação muito próxima com o livro de Esdras. Na verdade, os manuscritos judaicos, eles sempre estiveram ligados, né? Eram como livros, né, gêmeos, né? Estavam ali num único volume, né? E este livro, então, ele registra a história e a reforma de Neemias de 444, né, a mais ou menos 420 antes de Cristo. O que nós temos, o que é tratado nesse livro especificamente, a restauração dos muros de Jerusalém, né? E isso dependia de uma autorização do rei, né? E Neemias, antes de ser designado para isso, ele era o copeiro do rei, ou seja, aquele que tinha a função de provar o vinho que Artaxerxes bebia, né? E no capítulo 1, nos primeiros 11 versículos, nós lemos que Neemias começou o seu trabalho orando pelo problema, né? Ou seja, ele recebe um relatório do seu irmão, né? E então ele entra num estado de oração, de jejum, de muita tristeza pelo relato tão terrível que ele recebe do seu irmão, né? E aí nós temos aqui uma lição muito importante que nós devemos aprender, que é quando os problemas impossíveis, né, aparecem, né, como é a situação que Neemias está ali vivenciando, né, o primeiro lugar que nós devemos ir é ao trono de Deus. Ali, somente ali, diante do Senhor, nós vamos receber a solução. Os nossos adversários, né, do reino de Satanás, eles podem até tentar barrar as nossas orações, mas a oração que prevalece sempre terá uma resposta do céu. Veja bem, minha gente. Então, que o segredo é a oração que prevalece. Há uma oração que realmente move os céus, que move o braço de Deus. E é uma oração feita por, primeiro, corações humildes, quebrantados, corações cheios de fé, corações cheios de confiança e corações que estão esperando na fonte certa, no lugar certo, que é o Senhor. Então, por meio do decreto de Artaxerxes, o governante ali persa, Neemias ele é apontado como o governador da Judéia, dando a ele o poder de reconstruir, né, a área, né, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. E um pouco antes de Neemias, Esdras ele havia retornado para Jerusalém, mas o seu trabalho tinha sido impedido pelos adversários. Nós vimos, por exemplo, que na reconstrução do templo, né, as pessoas enviaram um relatório negativo para o imperador e ele mandou parar a obra, né? Mas pela providência divina, Neemias ele vai assegurar a restauração desse decreto real, a construção dos muros. Então é dividido entre diferentes líderes, né? Neemias, ele, na verdade, ele demonstra uma estratégia de administração. Quando nós estudamos administração eclesiástica, né, um dos livros que serve de referência para nós é exatamente o livro de Neemias. É a maneira como ele organizou todo o processo, levantou os recursos, mobilizou os recursos humanos, mobilizou os líderes no processo de reconstrução, estabeleceu prazos e os cumpriu, né? E, enfim, a maneira como ele trabalhou a questão da motivação do povo,
que estava envolvido na reconstrução, a maneira como ele mobilizou todos os moradores de Jerusalém para a reconstrução, a maneira como ele enfrentou a oposição, a adversidade, enfim, tudo isso são lições, né, de uma estratégia administrativa, de uma estratégia de planejamento, de gerenciamento, que serve de muita base para nós que gostamos de administração. E então, mesmo encontrando a oposição de Sanbalat, né, os muros foram completamente reconstruídos com muito sucesso, no tempo estabelecido por Neemias, da forma como ele havia planejado. Então a reforma promovida por Neemias, minha gente, envolve o ensino da lei de Moisés por Esdras e outras leis, né, não só a lei de Moisés, mas outras leis na festa especial dos tabernáculos. Isso então leva à grande oração de confissão que nós encontramos no capítulo 9, né, de Neemias. E algumas partes desse capítulo elas são muito significativas. Então, à medida que você adora e louva pessoalmente ao Senhor, você vai encontrar muito significado nessa oração de Neemias. E aqui está um exemplo, né, a partir do verso 5. Né? Levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizestes os céus e as estrelas. Tu fizestes a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Então, quero te sugerir a gastar tempo especial com esse capítulo, que é o capítulo 9 de Neemias, e sublinhe os versículos, né, que te chamarem a atenção nesse capítulo. E você, então, verá ou perceberá que esse livro será de grande importância e promoverá grande impacto na sua vida com Deus. Então, ouça agora uma outra passagem especial de Neemias, os versículos 20, no capítulo 9 ainda, nos versículos 26 a 28, e medite nessa passagem. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os avisaram e lhes disseram que se voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição, eles te pediram socorro, e tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhe enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo, e outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasse, tu ouviste do céu, e vez após vez tu os livraste por causa da tua grande misericórdia. Que expressão maravilhosa, né? Então, gente, estudando aqui Neemias, né, e essa unidade, né, nós podemos nos familiarizar com o período do retorno de Judá para as ruínas de Jerusalém e os homens que Deus está usando nesse período, como Esdras e Neemias, né? Então, mais uma vez, é interessante que você grave que esses livros foram considerados pelos judeus como um único livro, né? E numa introdução geral, né, você deve sempre considerar esses livros como um único volume, né? Então, à medida que você está lendo os primeiros versículos de Esdras e Neemias, né, compare-os com os últimos versículos de 2 Crônicas, e você então percebe que há uma continuidade entre os fatos históricos registrados no final de 2 Crônicas e o início de Esdras e de Neemias. É uma coisa interessante de se pensar que Jerusalém nessa época era muito menor do que a Jerusalém atual, e o templo de Jerusalém tomava grande parte do espaço do interior dos muros. Você pode procurar na internet e ver as maquetes
né? Que são assim hoje usadas para ilustrar como estava dividido, como era esse muro e onde o templo estava posicionado e o que o templo ocupava do território de Jerusalém, né? Os muros então que foram reconstruídos, na verdade eles eram menores do que os muros que foram mais tarde construídos de fato, né? Então, minha gente, enquanto você está estudando esses livros, né, você pode encontrar um significado muito interessante e real para nós, e verificar a maneira cuidadosa com que documentaram o resultado do pecado e da restauração final do povo pecaminoso pelo Senhor, né? Então você pode aí usar esse pano de fundo para fazer uma reflexão, né, à medida que você lê esses dois livros. E a verdade que nós devemos chegar é a seguinte, né? Nós teremos que dizer para nós mesmos: eu pequei, existe esperança para mim? Ou seja, o quanto o pecado ele vai afetar a nossa vida e talvez impedir o nosso futuro, né? Então as verdades que nós podemos aprender e destacar são as seguintes: quando eu peco, existe um preço a pagar. E quanto mais o pecado durar, maior será esse preço, né? Para cada ação do pecado existe uma reação igual de julgamento. No caso de Judá, os seus pecados os levaram, né, levou aquela nação ao nível mais profundo de julgamento. Ou seja, eles foram levados cativos, tirados de sua terra, viram o seu centro de adoração sendo destruído, viram seus filhos sendo deportados, né? Os nobres, os sábios, enfim, toda a nata religiosa, todo o clero, né, sendo deportado, né? Então essa é a consequência que eles estão pagando por insistirem, né, numa vida de idolatria e de distanciamento de Deus, de injustiça, de desobediência aos mandamentos e à instrução do Senhor. Agora, o pecado também traz perda, uma vida proveitosa, né? E isso pode ser estendido a um longo período da vida. No caso de Judá, o seu cativeiro na Babilônia durou muitos anos, né? Segundo Jeremias, 70 anos, né? Muitas vezes, então, nós não percebemos que quando nós pecamos, né, nós estamos desperdiçando uma grande parte da nossa valiosa vida na nossa desobediência. Então, minha gente, o pecado, isso é muito importante, né? O pecado é um desperdício da vida, porque você não foi criado para o pecado. Então, o pecado desvia você do propósito. Uma das definições para a palavra pecado é errar o alvo. Ou seja, Deus tem um alvo para você, um propósito para você, mas o pecado vai desviar você desse propósito, desviar você desse alvo e, portanto, será um desperdício na sua caminhada com Deus, né? E isso faz com que muitas vezes siga-se um tempo, né, em que nós de fato somos colocados na prateleira, né? Ou seja, Deus nos coloca lá na prateleira, ou seja, deixa lá descansando, deixa lá até para a gente cair em si, para a gente entender, né? Eu usei a palavra descansando, mas na verdade é agoniando, né? Porque o pecado e as consequências do pecado trazem muita angústia, trazem muita agonia. E aí então nós somos obrigados a encarar as consequências do nosso pecado. Israel então irá perder preciosos anos de forma desnecessária como consequência dos seus muitos anos de barulhenta rebelião contra o Senhor. Veja bem, minha gente, isso é um preço terrível a ser pago. Não, o preço do pecado é alto demais para você ignorar, entende? Não ignore as consequências do pecado em sua vida. Veja bem, minha gente, o pecado não impede a nossa salvação. Na verdade, a salvação, minha gente, ela é resultado da ação
misericordiosa de Deus em favor do pecador, né? Nosso Deus é chamado de Salvador, por quê? Porque Ele, como disse o anjo falando a Maria, porque Ele, falando de Jesus, né? De Yeshua, né? Ele salvará o seu povo dos seus pecados, falando do Messias, do Cristo, do ungido, né? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então há um projeto de Deus para a nossa salvação, né? Então o que nós precisamos fazer quando nós pecamos é reconhecer, nos arrepender, nos voltarmos para o Senhor e recebermos, né, de graça, minha gente. Que coisa linda, é que a salvação eu não preciso pagar nada para ser salvo. Jesus já pagou, até porque a única coisa que eu posso fazer, né, para pagar o preço do meu pecado seria morrer, né? O salário do pecado é a morte, mas Jesus já pagou esse preço por nós. Então agora eu só preciso me apossar da obra redentora da cruz, né? Ou seja, é preciso entender, minha gente, que as consequências terríveis do pecado foram a cruz. Jesus, o meu Salvador, pagou o preço mais alto. Então quando você vai até diante da cruz, você percebe o quão caro foi e é o nosso pecado. E então estar diante da cruz e ver o sacrifício de Jesus, a obra redentora da cruz, deve me trazer a seguinte conclusão: eu já pequei o suficiente, meus pecados mataram o meu Salvador, e portanto agora eu devo viver uma vida de santidade, né? Então estar diante do Senhor e dizer: eu já pequei demais, estou cansado do meu pecado, e eu não gosto, né, do que o meu pecado fez contra mim e especialmente contra o meu Salvador, né? E é essa grande lição que nós encontramos em Esdras e Neemias. Leia agora o texto ainda no capítulo 9 de Neemias, versículos 36 e 37. E agora nós somos escravos na terra que nos deste, esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Então, meus irmãos, quero terminar esse dia, né, dessa unidade 19, dizendo: o pecado, o salário do pecado é a morte. É um preço alto demais para você se atrever a pagar. Então, o preço já foi pago. Jesus já morreu em seu lugar, em meu lugar. Tome posse dessa provisão maravilhosa da cruz e viva uma vida de liberdade das consequências do pecado. Que Deus abra o teu coração, o teu entendimento e te abençoe com essa verdade.